Amanhã, que bom que você está aqui. Louvado seja Deus pela tua vida. E quantos aqui estão felizes por estarem na casa de Deus, digam amém. Amém, glória a Deus. Você vai sair daqui nessa noite fortalecido, abençoado pelo poder vivo e eficaz da palavra de Deus. Amém? Pastor Hélio tem estado toda quinta-feira aqui trazendo esse tema a respeito de combate espiritual. E ao preparar essa mensagem, não tem como a gente falar de combate espiritual e não falar a respeito de uma palavra chamada perseverança. É isso? Hoje, por exemplo, eu tive perseverança para estar aqui, porque eu saí de casa, eu fui para o Complexo do Alemão, eu fui para o Jacaré, eu fui para vários lugares até conseguir chegar aqui. E é assim, no mundo natural existe um combate e esse combate também existe no mundo do espírito. Eu lembro que, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, cantava lá uma música que dizia assim que com perseverança avança na praia hostil, eu sou fuzileiro, luto em defesa do Brasil. Ou seja, na nossa vida, a gente tem que viver nessa base da perseverança. O pastor Teixeira gosta, ele gosta. Então, a gente tem que viver nessa base, ok? E eu coloquei esses versos aí, que são 2 versos, o nosso texto base. Primeiro que está aí em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Diz que aí, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está dando uma dica, olha, aí está a perseverança. Vou te dizer o que é. É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que também caminham e guardam a fé em Jesus. E o outro texto está lá em Lucas, capítulo 21, verso 19. O próprio Jesus declarando isso, dizendo o seguinte, olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu tenho falado aqui às terças-feiras a respeito de eu preciso andar com Deus. E falando a respeito de andar com Deus, a respeito dessa caminhada, essa caminhada não é uma caminhada curta. A nossa jornada com Deus, ela não é uma jornada de 100 metros rasos. A nossa jornada com Deus é uma longa maratona. Não sei aqui quantos corredores nós temos, mas de vez em quando correr 10 quilômetros é um caso sério. 1 hora e pouco correndo, e não faltam momentos durante essa corrida, principalmente no início, que a cabeça fica assim, para. E como eu estou indo para o aterro do Flamengo, aí passando, a minha mente fala assim, agora toma uma água de coco, para. E não vou parar, vou continuar. E essa nossa caminhada ela não é curta, essa nossa caminhada ela é um dia após o outro e é uma caminhada que não tem fim. E é muito interessante que nessa jornada, nessa caminhada, o problema muitas vezes não está no começar e muitas vezes também não está no terminar. Mas muitas vezes a dificuldade é justamente esse trecho entre começar e terminar. Aí está o problema. Esse meio de caminho, essa dificuldade entre começar e terminar, aí está o problema. E esse meio de caminho, a gente poderia chamar de continuidade. Eu também gosto muito dessa palavra, porque essa palavra me lembra um verso de Lucas capítulo 13, verso 33, aleluia. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Então, esse trecho entre começar e terminar fala a respeito de continuidade. E nós precisamos de continuidade para nós andarmos e caminharmos com Deus. É muito ruim a gente, muitas vezes, começar algo, naturalmente falando, e a gente não terminar. Eu coloquei na minha vida, desde muito cedo, onde, não por teimosia, mas por perseverança, aquilo em que eu começo, eu vou até o final. Estava fazendo faculdade, e no meio da faculdade nasce Marina.
e aí ouço, né, aquela voz: você precisa estar aqui comigo para me ajudar. Ai, meu Deus, filho, fuzileiros de primeira viagem, ó Deus, E no meio da faculdade, deu aquela vontade assim: eu vou trancar e depois eu volto. Só que, quando eu ia fazer isso, eu virei para minha esposa e falei: não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu tranco e não volto mais. Então eu vou, e só eu e Deus e a minha esposa sabia como eu ia para aquele lugar, com o coração apertado, porque saía de manhã, a minha filha estava dormindo. Voltava 11 horas da noite e ela estava dormindo. Então eu passava dias apenas vendo ela no berço, dormindo, não interagia com ela, era complicado, mas eu coloquei isso como meta na minha vida: aquilo que eu começo, eu vou até o final, ok? E falando a respeito de continuidade, fica aí a frase: continuidade tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Continuidade, em ser contínuo. Esse trecho do meio, entre começar e terminar, envolve perseverança. A nossa jornada de fé na palavra de Deus e nas suas promessas é sempre uma jornada de luta para que nós possamos continuar acreditando em Deus e na sua palavra, sabendo que nós temos promessas, coisas irão acontecer, bênçãos irão chegar. E talvez o nosso maior problema muitas vezes não seja nem a questão de falta de crença, mas na verdade não está isso aí anotado no slide, mas talvez a nossa maior dificuldade seja perseverar em acreditar que Deus, Ele continua sendo aquilo que Ele é. Talvez não seja o grande problema em crer. Existe até um profeta que diz isso por aí, né? Que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então até ele canta isso. Então crer talvez não seja o problema, mas o problema talvez seja em perseverar, em continuar crendo que Deus, Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua sendo aquele que disse que é. Você não precisa abrir lá em Salmo 54, verso 4. Diz o salmista: olha, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Guarde esse salmo com você. O Senhor é o meu ajudador. É o Senhor quem sustenta a minha vida. E precisamos tomar muito cuidado, porque nós hoje cremos nisso, mas amanhã alguma coisa pode tentar roubar essa nossa crença. E basicamente, queridos, existem duas coisas que muitas vezes tentam roubar a nossa perseverança em acreditar. Eu vou colocar para vocês duas coisas que tentam roubar a nossa perseverança em acreditar. A primeira delas está aí, eu peguei a definição, talvez esteja um pouquinho pequeno, mas eu vou ler para você, né? A primeira coisa que tenta roubar a nossa perseverança em acreditar chama-se sofisma. E sofisma, na definição de um dicionário, diz: olha, é um pensamento ou uma retórica que procura nos induzir ao erro, apresentando algo com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios. E qual é a intenção? Com a intenção de nos enganar. Isso nada mais é do que a voz contrária à minha e à tua fé. É a voz que fala alto e é a voz do espírito desse mundo. E é essa voz que tenta a todo momento nos pressionar, massacrar a nossa fé em Deus. Então, queridos, não preste atenção nas coisas que são ditas aí fora, nas coisas que são apresentadas aí fora, nos pensamentos muitas vezes contrários à verdade e que tem uma capa de talvez algo que caia bem aos ouvidos, que você ouça de uma maneira que qual é o problema? Que mal vai fazer? Que mal há? É só a gente lembrar do que está escrito lá em Gênesis no capítulo 3. É assim que aconteceu e é assim que continua acontecendo. Ora, Eva
qual é o problema? Que mal? Qual é o mal? Qual mal vai ter de você experimentar daquela árvore? Olha, certamente... Não, mas eu vou morrer. Não, certamente você não vai morrer. Pode ir lá. Exatamente isso. É um sofisma. Tenta induzir ao erro. Tem a intenção de nos enganar. E nós precisamos estar atentos a isso. Para que as coisas que nós ouvimos, as coisas que diariamente nós somos bombardeados, não venham roubar a nossa fé. Não venham nos induzir ao erro. Não faça com que eu e você levante bandeiras que não estão escritas nesse livro. E nós precisamos tomar cuidado. O mundo muitas vezes pede de nós um posicionamento a respeito de questões disso ou daquilo outro. Fique sempre com a palavra de Deus. Não deixe que o mundo, a voz desse mundo, roube de você a perseverança em acreditar. Não caia nesses sofismas. Não caia nessas vozes. A segunda coisa que tenta roubar a nossa perseverança em acreditar são os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são o resultado dos acontecimentos que nós vivemos, das situações que muitas vezes nós enfrentamos. E se eu e você não soubermos lidar com eles através da palavra de Deus, eles certamente vão nos trazer prejuízo. Ok? Eles vão trazer prejuízo. O apóstolo Paulo lidava com isso. Nós lidamos com isso. Com ele não era diferente. Ele dá uma declaração lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. E eu vou ler para você na versão da NVI. Acompanhe 2 Coríntios 4, de 8 e 9, versículos 8 e 9. Na NVI o apóstolo Paulo ele declara, olha, de todos os lados nós somos pressionados. Alguém aí está com o apóstolo Paulo? Amém, eu estou com ele. De todos os lados nós somos pressionados. Mas ele não se deixa abater e para a sua frase, a sua declaração por aí. Estou sempre sendo pressionado, estou sempre sendo apertado. Não. Ele fala, olha, em tudo, de todos os lados, de todas as maneiras, nós somos pressionados. Mas olha só, eu não fico desanimado. Eu não fico desanimado. Olha, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Tome cuidado com os sentimentos que querem roubar a minha perseverança em acreditar. Quantas coisas nos têm deixado nesse mundo perplexos, com o queixo no chão. Ontem mesmo eu coloquei algo, no grupo que nós temos de WhatsApp de pastores, de um livro terrível, que está sendo vinculado em uma série de escolas, falando a respeito do seguinte, olha, pega o teu filho e quando for de noite, num quarto assim bem escuro, com uma luzinha bem só para ele conseguir ler, e ali está o texto ali, o diabo é meu amigo, o diabo é meu amigo. Ele brinca comigo, ele é meu amigo, ele é meu amigo. E de dia, com a luz do sol, você pega esse mesmo livro e diz assim, Deus é tão pequenininho, Deus é um Deus covarde, Deus é um Deus que não realiza isso ou aquilo outro. Perplexos. Mas não significa dizer que esse sentimento de perplexidade, ele vai dominar a minha vida, ao ponto de eu me desesperar. Pronto, agora eu vou fechar os meus filhos dentro de um casulo para que eles não vivam mais. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Diga amém. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não deixe que os sentimentos venham roubar a tua perseverança em acreditar. E tome cuidado também, queridos, com muitas vezes a avalanche de sentimentos negativos que muitas vezes recaem sobre nós. Notícias, situações onde a gente acaba tomando aquilo para a gente e a gente começa a declarar. A gente tem um exemplo, eu posso te dar mais, mas te dou o exemplo de Gideão, que está lá em Juízes no capítulo 6, a partir do verso 11. Gideão
estava contemplando a situação terrível que ele estava vivendo, que o povo de Israel estava vivendo. E ele abria sua boca para declarar isso. Mesmo Deus falando com ele, cara, vai nessa tua força. Você é um homem valente. Ah, Deus. Oh, dia. Mas eu sou o menor na casa do meu pai. Gideão, vai nessa tua força. Ah, mas a casa do meu pai, ela ainda é menor dentre as casas da tribo de Israel. E a minha tribo, ela é menor. E tudo meu é menor. E Gideão estava sendo aprisionado por aqueles sentimentos. Mas Deus não desistiu dele. Como Ele não desiste de mim e de você. Como Ele não desiste de nós. E ele declarava, não, Gideão, vai nessa tua força, ó homem valente. Aleluia. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, nós estamos falando a respeito de perseverança. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, diz, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Confiar em Deus, não abandonar essa confiança, não ficar pelo meio do caminho, nos traz grande recompensa. Mas com efeito, tendes necessidade, grifa aí na tua Bíblia, a necessidade de quê? De perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa. E se a gente pode colocar a promessa como sendo um produto final da nossa crença, da nossa perseverança, o que seria, né? O que viria a trazer essa concretização da promessa? Justamente nós não abandonarmos a nossa confiança e continuarmos perseverando em Deus. Numa perseverança contínua, numa perseverança duradoura que continua e continua e continua. Então, queridos, anote, perseverança é o meio pela qual eu e você mantemos a nossa fé viva e aquecida. Perseverança é esse meio que nós mantemos a nossa fé viva. Porque toda vitória que vem de Deus, que Deus já preparou para cada um de nós, sempre haverá uma dose de perseverança a ser tomada. Sempre, sempre. Um texto que eu gosto muito, vá comigo, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Marcos 5, a partir do verso 23. Marcos 5, 23. Falando a respeito de Jairo, que se encontra com Jesus e faz a ele um pedido. E ele diz assim, olha, insistentemente Jairo suplicou, a minha filhinha, ela está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela venha a viver. No verso 35, vai um pouquinho para frente, falava ele ainda, Jairo ainda estava conversando com Jesus a respeito da situação da sua filha, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, olha, a tua filha já morreu, por que você ainda está incomodando a Jesus? E verso 36 diz, olha, mas Jesus sem acudir, Jesus sem dar crédito a essas palavras, disse a Jairo, o chefe da sinagoga, olha, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não temas, continua perseverando em acreditar que eu vou na tua casa e você verá o milagre.
Jairo, não abandone a tua confiança. Maria, não abandone a tua confiança. José, não abandone a tua confiança. Porque você verá a recompensa. Jairo, não temas, mas olha só, continua crendo. Continua crendo. E queridos, fazendo uma parte nisso que eu estou falando, a igreja engajada no bom combate da fé, a igreja que persevere, quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus, digam amém. Amém. Não pode aceitar as seguintes situações que eu vou colocar para você. Estamos no combate e nós não podemos aceitar. Se eu estou num combate, eu não posso aceitar as coisas como naturalmente são. Eu sou filho de Deus. Você é importante à beça para Deus. Como nós ministramos aqui na C, Pastor Rafael, nós somos importantes demais para Deus. Então, se eu estou engajado nesse combate, se eu compreendo tudo isso que eu vivo, se estou perseverando, eu não posso aceitar as seguintes situações. Número 1, eu não posso aceitar, eu não posso ter como normal uma vida quebrada e fragilizada por doenças. Só isso aí, só 2 améns. Eu não posso achar normal uma vida quebrada e fragilizada por doença. Pastor, eu não vou ficar doente, você pode ser atacado de enfermidade, mas eu não posso achar normal que toda hora tem alguma coisa no meu corpo. Alguma coisa está errada. Eu não posso achar normal, você não pode achar normal. Se eu tenho tido ataque em cima de ataque em cima de ataque. A gente está falando de um combate. Eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso. E você pode ter certeza que se esse nível está chegando nesse nível, a arma do inimigo, a munição dele, não acaba. Você quer chamar de dardo? Pode chamar de dardo. Mas a arma, a munição dele, ela não acaba. Assim como a tua também não. Só que a tua, a dele, pode ser uma Magnum 44, mas a sua, é uma bichinha que eu já peguei assim, você pega aqui, parece até um joystick, chamado .50. Só que o que acontece? Se eu não tenho carregado esse armamento com a munição de Deus, esse Magnum 44 vai começar a fazer frente em cima da minha .50, que perfura blindado, que derruba helicóptero. Mas eu não posso achar normal, e eu preciso fazer alguma coisa, despertar e falar, opa, alguma coisa está errada. Eu estou perdendo nesse combate, o inimigo está ganhando frente. Ei, chega! Eu tenho saúde, saúde me pertence. Jesus me deu essa munição, e eu preciso usar, e eu preciso declarar, e eu preciso empurrar as trevas com perseverança. Então não aceite como normal uma vida quebrada, uma vida com doença. Queridos, doença não é coisa de cristão. Repita comigo, doença não é coisa de cristão. Segundo, não é normal uma família desestruturada e quebrada, partida por confusões e brigas. Só um amém, aleluia. Não é normal. Não aceite como normal. Se você tem crido na palavra, se você tem perseverado, não aceite como algo normal. A tua família toca um quebra-pau desgraçado. A tua vizinhança já não te aguenta mais. E se acha tudo normal. Aí está o grande problema. Nós começarmos a achar tudo o que está acontecendo nesse mundo como algo normal. E trazendo isso para as nossas vidas, abraçando isso. Ah, pastor, qual é o problema? Um tapinha não dói.
Tapinha não dói, tapinha não dói. Qual é o problema? Então eu sento o cajado. É panela voando, é tudo voando dentro de casa, é uma gritaria, é uma confusão. Não aceite isso como normal. Não é normal uma vida financeira arrasada em constante falência e prejuízo. Não é normal. Se eu estou perseverando em Deus, se eu estou com a minha ponto .50 cheia de munição, não pode ser normal. Pastor, mas a crise está aí. E daí que a crise está aí? Eu vivo pela palavra, eu vivo segundo esse livro, eu não vivo pelas notícias, pelas coisas que acontecem. 2017 é ano de portas abertas, de provisão, na minha e na tua vida, na vida dos filhos de Deus. Não é normal, não é normal viver no prejuízo, não é normal. Em Provérbios diz que a gente é que empresta e nós não tomamos emprestado. É a gente que abençoa. É a gente que dá. Mas pastor, isso é doideira. Cara, você está no reino de Deus. E no reino de Deus não existe prejuízo, não existe crise, não existe falência. Falência está no lado do diabo. Ele é falido, ele vive no prejuízo, ele vive arrasado, porque ele foi derrotado por Jesus na cruz. Não aceite como normal. Não aceite como normal. Quarto lugar, não é normal uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida governada pelo medo. Não é normal. Pastor, mas o senhor não está vendo os noticiários? Cara, eu não estou nem aí. O diabo não vai me parar. Pastor, mas se o senhor for atingido, estarei na glória, aleluia. Pastor Teixeira que se vire para fazer o funeral, é com ele mesmo. Não tem problema, mas eu não posso viver enclausurado pelo medo. Eu não posso ser um cristão cara triste. Quantos a gente conhece, estão na igreja e vivem com aquela semblante de triste, de deprimido. Parece que as pessoas querem que você tenha pena delas. Isso não é normal. Isso não é coisa de quem anda perseverando, de quem anda andando com Deus. Não é normal. Pastor, mas eu tenho lutas na minha vida. Amém, eu também tenho um monte. Mas nem por isso eu vou ficar deprimido, triste. Nós não lemos aqui, olha, o Senhor, Ele é o meu ajudador. Ele é o sustento da minha vida. Está falando de grana, não. Está falando de uma vida legal, onde as pessoas, cara, querem estar perto de você. Porque você é alegre, porque você é uma pessoa que contagia, que influencia, que você é uma bênção, e os caras querem ficar do teu lado, porque você na tua alegria, no teu trabalho, onde você estiver, você respeita, mas você é alegre, mas você está sempre feliz. Então, querido, não encare como normal uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida aprisionada, governada pelo medo. Não aceite. E em quinto lugar, não é uma vida, não é normal uma vida que não progride e prospera em todas as áreas. Não é normal. Faça todo ano uma lista de alvos e objetivos. E comece a pegar lá, não, em 1999, Deus me acrescentou isso aqui. Não estou falando só de coisa material, não. Em 99, Deus me acrescentou isso. Em 2000, aquilo. Em 2001, em 2010, em 2011. Eu tenho que olhar para trás, e lembrar daquela música, que é da época do pastor Teixeira. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-a de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? A gente tem que olhar. Aliás, é o único momento que eu tenho que olhar para trás na minha vida. É para ver o quanto Jesus, Ele já me abençoou e quanto isso me traz esperança e certeza de eu vou continuar sendo abençoado. 17, 18, 20, 30, 40, não importa.
Mas não aceite como normal uma vida que não progride e que não prospera. Minha família era do espiritismo. Vivíamos nas trevas. E eu, como criança, lembro de muita coisa. Porque eu só entrei na igreja, minha família só entrou na igreja quando eu tinha 9 anos. E eu lembro de muita coisa. E uma das coisas que eu sempre ouvi os meus pais dizendo é o seguinte: a nossa vida não anda. A nossa vida só anda para trás. E não é normal eu, que sirvo a Deus, que tenho me colocado em uma posição de fé, de continuidade, de perseverança em acreditar em Deus, que a minha vida não progrida, não prospere, não cresça, não vá para frente. Porque era isso que Jesus ensinava e queria ver nas pessoas: progresso. Pessoas indo para frente, sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas. Isso não é progressão? Isso não é prosperidade? Claro que é! E eu não posso aceitar que a minha vida não progrida e ela não venha a prosperar. Mas voltando para a perseverança, continuando a falar mais um pouco. Afinal de contas, o que produz perseverança? O que será que produz perseverança? Peço para você não se levantar e não ir embora, porque o que eu vou te dizer, talvez alguém vá querer levantar e ir embora. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 3, que diz assim: olha, não somente isso, mas também nós nos gloriamos, Paulo falando, pelas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Quer ter a tua vida produzindo perseverança? Vais ser atribulado. Nem só o amém do Natan. Vai ser atribulado. Vai ser atribulado. Seremos atribulados. Em Tiago, no 1º capítulo, no verso 2 ao 4, diz: meus irmãos, olha só, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, várias provações. Ele não fala de uma, ele fala várias. Várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? O quê? Perseverança. E no verso 12 diz: olha, bem-aventurado o homem que suporta, Tiago capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, a aprovação, porque depois dele ter sido aprovado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E pense em coroa da vida, não pense lá em cima no céu não, coroa da vida, aleluia, isso veio ontem quando eu estava preparando essa mensagem. Coroa da vida é o próprio Jesus colocando sobre a tua cabeça, dizendo o seguinte: cara, você está reinando em vida. Isso é a coroa da vida. Você está agora, em pleno século 21, com tudo pegando, com o pau comendo, você está reinando em vida. Você está reinando em vida porque você tem suportado as tribulações. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus declara que no mundo nós iríamos passar por aflições. Mas se for pegar essa tradução desse texto, desse verso, na Bíblia em inglês, fala a respeito que aflições está dizendo que é tribulações. Se você for pegar essa palavra no grego, e está aqui o meu amigo que adora grego, ela é tilipse. E tilipse é tribulação. Tilipse é pressão que se faz por cima. E é justamente essa pressão, essa tribulação que está aí. Essa pressão de cima, essa tribulação que vai formar em nós, vai forjar em nós a perseverança necessária para que a gente possa carregar a nossa fé até o final e vencermos. Ah, pastor, estou sendo pressionado, estou sendo atribulado. Amém, glória a Deus. Isso vai produzir
perseverança, se você não desistir e não ficar pelo meio do caminho. Por isso que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, que a gente vai vencer, a gente vai conseguir passar, se nós não desanimarmos, se nós continuarmos crendo, perseverantes até o fim, para carregar esse piano até o final, e nós vencermos, e nós prosseguirmos. E muitas vezes é isso aí que acontece. Talvez você não esteja lendo, a letra para mim aqui está boa, mas para você está pequena. Não encare isso como diamantes, como uma mina, mas encare isso como a nossa vida. E a gente está com aquilo ali na mão, são armas de Deus, Deus te dá a condição, através da perseverança, para que você possa vencer tribulações, pressões e lutas. Mas lembra no início da mensagem que eu falei para você? Às vezes o problema não é começar, às vezes o problema não é terminar, às vezes o problema é esse meio do caminho. Quantos de nós aqui não conhecemos uma gama vasta de pessoas que não estão mais na igreja porque deixaram de perseverar e ficaram pelo meio do caminho? Porque é tanta tribulação, pastor, é tanta luta, é tanta pressão. Ai, mas eu não aguento mais. E aí não aguenta mais, exatamente, e ali dá meia volta e vai embora. E estava tão perto de alcançar a promessa de Deus. Estava tão próximo de conquistar aquilo que Deus havia prometido na sua palavra. Nós não somos daqueles que retrocedem. Diga para você mesmo. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Aleluia! Não podemos ser, não podemos ficar pelo meio do caminho. Há um combate, e nesse combate eu vou armado até os dentes com as armas do Senhor Jesus, que Ele me deu para combater, e vou embora, e vou em frente. Está me pressionando? Aleluia! É vitória que está vindo. Então vou continuar perseverando, vou continuar crendo. Pode pressionar, pode pressionar. O Espírito Santo está me lembrando algo aqui. Obrigado, aleluia. Não sei aqui quem tem esse problema, de repente alguém tem, porque está vindo essa lembrança no meu coração. Minha esposa trabalhou num lugar, e esse lugar, uma escola, ela veio a falir. E nessa falência, estava se devendo fundo de garantia, férias, 13º, e todos vocês sabem aqui que quando alguém fale, vai dinheiro. Mas todo ano, eu e ela, nós colocávamos na nossa lista de alvos e objetivos, nós vamos receber esse dinheiro. É nosso direito. Satanás não pode colocar a mão. Não vamos abrir mão. Não vamos achar normal, uma vez que faliu, não vai ter recebimento. Não ache as coisas normais, por mais que elas sejam normais. Que frase doida, aleluia. Não ache normal, por mais que as coisas sejam normais. E foram só pequenos, poucos, 12 anos. Só que acontece que, para te abençoar, Deus ele vai mudar a história da tua rua. Deus ele vai mudar a história do teu bairro. Deus ele vai colocar a mão no teu município. Deus vai colocar a mão num estado. Deus vai colocar a mão num país para te abençoar. Veio a tal da Copa do Mundo, com a tal da Olimpíada, que o tal prédio que estava falido veio a ser comprado. E uma vez que ele foi comprado, as primeiras pessoas que têm que receber são os funcionários. E depois de 12 anos, a minha esposa recebeu aquilo que era seu direito. Você sabia que você tem direitos na cruz do Calvário? Não ache normal não tomar posse desses direitos.
Ah, deixa para lá, eu me viro, eu dou meu jeito. Não, é teu direito. Não abra mão, persevere até o final. Persevere em continuar crendo e acreditando que Deus ele não te abandonou, que Deus ele não desistiu de você, que Deus ele não esqueceu da tua causa, que Deus ele não esqueceu do teu familiar, que você tanto ora, que você tanto pede, que você tanto clama. Ele não se esqueceu de você. E Ele jamais vai se esquecer, porque Ele te ama, porque Ele nos comprou com aquilo que Ele tinha de mais precioso, a sua própria vida. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, levante suas mãos e comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço